Ô, Fábio, e como esse gancho aqui do aço, que é muito importante, né? Com certeza o steel frame é estrutural. O drywall é perigoso, mas o steel frame ainda mais. E você que tá muito ligado a isso, como que tá essa coisa do perfil de steel frame normatizado ou não normatizado? Olha, a Abcem fez uma estatística recente e nós tivemos uma surpresa positiva. Não tá tão problemático como é no drywall a questão de perfil fora de norma dentro de steel frame. Até porque são menos players, né? As empresas são um pouco mais estruturadas e você comprar de uma empresa mais estruturada, ela não quer correr risco, né? Então ela vai trabalhar um pouco melhor nesse sentido. Mas voltando ao cálculo, a norma de steel frame que foi montada na Abcem, ela prevê um aço de limite de escoamento de 230 MPa. 230 MPa é uma coisa bem fácil de atingir em termos de aço. Não é um desempenho maravilhoso. Aliás, eu acho que a gente tende, com o desenvolver do mercado no Brasil, acontecer, por exemplo, o que aconteceu na Austrália, que eles estão trabalhando com limites de escoamento muito mais altos e que vai permitir que você gaste menos aço e você tenha uma produtividade melhor do sistema. Assim como aconteceu com o concreto. Se a gente lembrava o concreto há um tempo atrás, a gente só tinha cimento Portland e um concreto muito ruim. Os prédios estão pedindo lajes maiores no mundo do concreto, e o concreto evoluiu e hoje você tem que tem concretos com melhores desempenhos e você tem que ter o controle, né? Então, no aço, essa questão do cálculo não é tão prejudicada porque a norma foi feita com 230 MPa para limite de escoamento. O que muito acontece, e aí eu acho que tem bastante que a gente tem que tomar cuidado, é na questão do revestimento, né? Que a norma está pedindo 350 gramas por metro quadrado de zinco, se for 350 se for litoral, área agressiva e marítima, né? E 200, agora 275, Z275, Z350, obrigado. Aí sim eu acho que isso tem que se tomar cuidado e acompanhar. Mas isso não influencia no cálculo, né? No cálculo. Porque o que vai mandar no cálculo é o limite de escoamento dele. Vai falar muito sobre a longevidade da construção. Quanto mais zinco você tiver, o zinco é um produto, você tem dois tipos de proteção: catódica ou proteção por barreira. O caso do zinco é uma proteção catódica. Ele se sacrifica para que o aço base não se sacrifique. Então, se tiver uma camada grande de zinco, a longevidade do produto é maior, né? Então, quando a gente fez a norma, a gente tomou esse cuidado de colocar no ambiente agressivo. E aí precisa também a norma se desenvolver e definir muito bem. Ficou um ponto pouco falho, achei, da norma, de falar o que é o ambiente agressivo, né? Se eu estou na praia, ambiente agressivo, se eu estou na beira-mar, mas e se eu estou a 3 quilômetros, estou numa cidade litorânea, mas a 3 quilômetros da praia? É igual? Não é. Mas deixa eu te interromper para fazer uma pergunta. Por que você falou que é uma falha da norma? Você não ajudou a fazer a norma? Você não fez parte? Fiz sim. Mas olha só. Você já fez catálogo da Max Creel? Já fiz o quê? Catálogo da Max Creel? Sim. Quantas vezes você revisou o catálogo da Max Creel quando você fez de uma folha a 4? Não, várias vezes. Imagina fazer uma norma que tem um monte de detalhes muito maiores do que uma folha a 4. Ela é um sistema, ela não nasce pronta, tá? Ela é um ser vivo, ela vai sempre progredindo, novos produtos vão entrando e você vai tendo que modificar. A norma, ela é um ser vivo, ela precisa estar sempre evoluindo. Com várias revisões, né? E também essa questão é a seguinte, não cabe também a quem faz norma de light steel frame definir o que é ambiente agressivo. Isso deveria vir em outra norma, né? Entendi. A gente deveria definir ambiente agressivo para um monte de coisa. Entendi. E o que é? Será que é a norma de steel frame que vai definir o que é ambiente agressivo no Brasil ou não? Então tem essa questão. Mas você foi percebido depois, você disse assim, fizeram a norma, aí depois vocês perceberam que tinha um ponto ali que Pior tinha que é verdade, porque daí quando eu vou fazer, por exemplo, é difícil comprar 350, Z350 no Brasil. Z275 você acha com uma certa facilidade. Z350 não é fácil achar. E aí a gente, por exemplo, a gente fez a cobertura com telha autoportante em 1969 da rodoviária de Santos.
É uma telha autoportante A259, a gente fez em 1969. Tivemos recentemente fazendo uma divisão dentro da rodoviária com steel frame. Fomos nós que fornecemos o material para lá. E a cobertura estava lá com o Z275 desde 1969. Só que a rodoviária não está na frente do mar, não está pertinho do mar. Ela está e a gente sabe que que essa área de influência é muito maior. Então a gente depois foi percebendo e falou assim, será que eu preciso de 350 em toda a cidade litorânea? Ou o que é agressivo, o que não é agressivo? Na verdade, depois que a gente criou isso, que até então a gente fazia Z275 para tudo, né? Entendi. Que a gente veio perceber essa necessidade. Então a gente precisa, na minha opinião, definir o que é ambiente agressivo. Posso fazer uma pergunta? Pois não? Pode. Em relação à norma, né? Foi buscado alguma referência para fazer ela? Porque hoje, na verdade, a gente não cria. Tudo hoje é muito copiado, né? Steel frame, ninguém criou steel frame. Muito pelo contrário, a gente copia uma tecnologia que dá muito certo fora e trouxe para cá. A norma teve alguma referência para fazer ela ou não? Teve muita referência. Legal. Aliás, eu defendo uma ideia contra um pouco do que aconteceu na Absem. Né? Uma norma, quando você faz uma norma, ela tem que ter 3 elementos. Você tem que ter produtores, consumidores e neutros. Então, e você tem que entrar em consenso. Por isso que dá muito trabalho fazer a norma. Você não pode fazer, vamos fazer uma votação e definir o que é. Não pode, você tem que entrar em consenso. Imagino. Então, é muito trabalhoso fazer isso. E é muito ruim, inclusive, quando entra uma pessoa nova, você está com um grupo, você já conversou sobre um assunto, entra uma pessoa nova e daí ela vai querer rediscutir todo aquele assunto, você tem que revisitar todo o trabalho e fazer. Mas você tem toda a razão. A gente não cria uma coisa, a gente copiou 90% da norma, ela foi copiada, né? E da onde foi? Muito americana ela foi usada e muito europeia. A gente gosta muito de normas europeias no Brasil. Eu sou do ponto de vista que a gente deveria assumir uma norma. Eu preferia ter assumido uma norma americana ou uma norma europeia no Brasil. Mas tem muitas forças no Brasil que gostam de criar umas coisas particulares. É bom. Acaba complicar as coisas, resumo, né? Só complica. É bom porque você tropicaliza, você ganha uma força, mas é ruim porque você acaba saindo fora a gente acaba criando as velhas e boas jabuticabas do Brasil, como a tomada, como o CA50 no Brasil. O mundo inteiro usa CA60. Por que a gente foi criar, né, foi fazer CA50? Você comentou 90%, que seria 10% ali de novidade na norma do Brasil, para mim entender. Sim. Teve, por exemplo, isso é uma coisa legal. Tem que pensar um minutinho? Pois, lógico. Só para mandar um abraço pro Jorge da Valsilva, que tá aí, nosso parceiro. Acabamos de falar aqui da Valsilva, acabou de aparecer aí. Um abraço, meu irmão, tamo junto. Valsilva, ó, cupom Max 10, hein? Tamo junto, meu irmão. Desculpa, Fábio. Tranquilo. Por exemplo, umas coisas que eu acho que... Isso foi legal, da norma brasileira. A gente tem que entender em que pé que a gente tá. Eu vejo o Brasil fazer... A gente, enquanto brasileiro, gosta muito de fazer normas da Suíça, sendo que a gente está mais próximo da Botsuana muitas vezes, né? Normas para Botsuana não servem para a Suíça. E normas suíças, na minha opinião, não servem para Botsuana. Você tem que entender onde se encaixa. O Brasil nem é Suíça, nem é Botsuana. Está no meio do caminho. E a gente, enquanto sistema novo, ele é um sistema que está nascendo, que está aprendendo. E ele tem muito que evoluir, né? Então, por exemplo, uma das coisas que eu achei interessante dela é a questão de definir bem o que é light steel frame, né? Para a gente não confundir com steel frame, com uma construção, e definir os limites do light steel frame. Muitas pessoas confundem, né? Steel frame, light steel frame. Então, a norma é de light steel frame, então, né? Como nós estamos aqui justamente para isso, explica a diferença dos dois, isso é importante demais. O light steel frame, como o próprio nome fala, é a construção leve. O light steel frame foi feito para você fazer 70% das construções, elas não são que nem um AMB aqui grandes. 70% das construções são pequenas, são residências, pequenos comércios. E por que a gente precisa ter um sistema super parrudo para fazer uma casa, né? O light steel frame ele veio justamente resolver essa questão. É um sistema muito, muito prático, maravilhoso para você resolver construções de pequeno porte. O steel frame... O light steel frame, vamos lá, é uma subdivisão do steel frame. A gente pegou um pedacinho do steel frame, a construção metálica continua valendo tudo, né? Então, fala assim, eu não posso fazer um prédio de 10 andares com light steel frame? Não, com light steel frame não. Com steel frame ou uma construção mista, você pode.
tá? Inclusive isso está na norma. A Light gente steel pode frame fazer é dois quantos anos? pavimentos. Dois pavimentos. Com light steel frame. Para você fazer o terceiro pavimento, você já tem que pensar um pouco acima. Daria para fazer light steel frame 5 pavimentos? Dá para fazer. Será que é inteligente fazer? Eu tenho minhas dúvidas. Eu Com- acho que tem. O que a norma Então, diz sobre na- isso? a- Sobre a quantidade de andares. Ela limita em 2 pavimentos, ponto. Tá? Se você for fazer 7 pavimentos, e pode, mas não dentro não é light steel frame. Entendi. Aí O que seria desse? Se eu Ela é fizesse? steel frame. Você vai para as outras normas de cálculo Então, e o aço carbono e o aço leve. Sim, porque é uma construção metálica. Você foi para construção. Já existia a construção metálica há Mas tem muito prédios, né, Mas Fábio? é que você tem que tomar cuidado o pensamento, como é uma estrutura. Por exemplo, quando você fala de aço normal, que a gente costuma ver aí grande e tal, você vê uma estrutura única com apoio. O light steel frame, por ser esbelto, você vai colocar muitos montantes para poder receber a mesma carga. Né? Carga linear, mais né? denso, né? A densidade você aumenta bem. distribui. Assim, eu acho que é interessante nesse caso o steel frame, o light steel frame, porque para você fazer o drywall, você não precisa de montante a cada 600 ou 400. Então, o que vem acessório à estrutura é a exigência dele. Se a gente fala de 400, 600, é porque a placa tem 1.200. Por isso que a gente usa módulo de 400. Mas você pode usar módulo de 1.300, você pode usar módulo de 600 ou de 200. O que importa é você resistir, o mesmo aço que você usa denso, grande, você usar todo distribuído. Por quê? Quando você usa um aço grande, depois você vai fazer a divisão, a parede de que forma? Muito Usando provável. drywall. Sim, certo? perfeito. Mas se for externo, você vai usar drywall? Não, você vai ter que usar placa cimentícia, que é mais pesado. Então você tem que usar um aço mais espesso. Então, o steel frame é interessante porque você resolve uma estrutura, você distribuindo todo esse aço já pronto para receber o fechamento. É diferente, por exemplo, de você fazer o aço pesado, porque você gasta para fazer o aço pesado e depois você gasta para fazer fechamento. Então você tem muito mais custos, se você for ver na planilha final. Lógico, tem tamanho, né? Eu tenho obras de 5 andares com 1,15, 0,95 e 0,80. E tranquilo, foi feito. É só você entender travamento, resistência e tal. Mas, assim, em termos de custo final, assim, quando a gente compara, é muito interessante, entendeu? Porque quando você faz light steel frame, você faz uma fundação distribuída, estreita. Quando você usa aço pesado, você tem que fazer fundação concentrada em cada ponto que apoia. Então, só que depois você tem que fazer um contrapiso para fazer o piso. Entende? Então, o light steel frame é muito legal. Você já faz um radier que recebe carga toda distribuída e por ser distribuída e leve, você não precisa fazer uma super estrutura, você vai fazer uma... Mas eu quero, só para trocar em miúdos do que você falou. Para você, é possível o light steel frame ser feito em mais que 2 pavimentos? Sim, eu já tenho de 5 andares, Você- de 5 pavimentos. Light steel frame. Light steel frame. Até eu tenho de 1,25 para menos. 1,25, depois Então vamos lá, vamos- 95, depois vamos. Tá pronto. Não, mas vamos. eu faço cálculo, né? Não, sim, mas como que a norma entra nesse ponto, sendo que você garantiu que é 2 pavimentos, tá, steel frame, Você- e ela já fez 5. Ela vai estar fora da norma do light steel frame. Mas ela vai ter que estar respeitando as normas de cálculo de estrutura Metálica, né? de perfis conformados a frio. Mas você pode falar assim, você não pode falar que você está dentro da norma de light steel frame. Nossa, porque ela isso está é fora da norma complicado, de steel frame. É. Porque assim, a norma dá limite para você poder fazer sem muita preocupação com o calor. Lógico, ele dá limite. Só que a norma não é lei. Lei você Não, a norma faz é ou lei. não faz. Agora, a norma você faz e se você fizer diferente, o seu ART é responsável por aquilo. Mas onde... Entendeu? Então vamos lá. Então, É possível travar uma obra, então? É possível travar uma obra. Vamos dizer um exemplo. Eu faço um prédio lá de 7 pavimentos em LSF.
e alguém denuncia e chega até a AB100, por exemplo. O que vai acontecer? Só para ter uma noção. Você não pode falar que você está fazendo... o engenheiro que falar que está seguindo a norma vai estar fora da norma. Que Tá, mas está seguindo a norma que de isso light pode steel acontecer, frame... digamos, na construtora, só para entender. Oi? Algum registro Não. financeiro? Ela vai responder no CREA com o engenheiro vai Judicialmente, responder tá, judicialmente. por que ele fez Então é isso. lei. Mas vamos lá. Então é lei. Não, lógico que tem força de lei. Isso aqui não tá em discussão. Norma é lei. Norma é lei. Pois é. Ela tem força Não, de lei, não, não é isso lei, aí desculpa. Ela tem força de lei. Força de Tá? lei, exatamente. Então você É que eu tem fiquei confuso agora, por isso que eu perguntei. Mas o engenheiro que fez, ela que fez, eu não estou dizendo que ela só não pode falar que ela está seguindo a norma de light steel frame, porque ela estaria fora Só da norma de comunicação, então, light digamos. steel frame. Mas, Mas ela fala assim, Isso via prefeitura, Como- Boni, é aprovado? Sim. Digamos, 10 pavimentos, 12 pavimentos, 100% A LSF. prefeitura tem poder Não? mais sobre isso. mas você, por exemplo, não vai poder fazer o financiamento dentro isso que eu da ia falar, cadeia do isso que eu light ia steel falar. frame. Isso que eu ia falar. Pode construir? Lógico que pode. Tá fora de legislação brasileira? Não está fora de legislação brasileira. Porque o engenheiro calculou segundo uma norma. Ele não calculou pela cabeça dele. Não, Ele calculou segundo uma norma. Segundo a norma de perfis conformados a frio. Eu queria só complementar, por favor, Pois o que não. a Boni falou, que eu acho que é um ponto importante. Eu discordo entre partes, em algumas coisas que você falou, em relação a vender o light steel frame. Oferecer. Sei que você é calculista, tá tudo bem, eu sou arquiteto, a gente projeta isso. Mas a gente tem que abrir um mindset em relação a entregar uma solução para o cliente. Eu não vendo light steel frame. Eu vou colocar 5, 6, 7, 8, para mim não importa. Quanto você quer investir? Porque, obviamente, tem projetos que eu consigo fazer misto, híbrido. Inclusive, eu utilizei projetos que eu usei até concreto armado em algumas situações. Porque não dava certo para colocar o aço pesado, por exemplo. Claro que eu preferia usar o aço, obviamente, né? Fixação com o aço leve seria muito melhor. Mas eu acho que nós temos que ter essa mentalidade muito aberta em relação a isso, né? A não querer vender o light steel frame, mas muito pelo contrário. Você entregar uma solução e estudar aquilo mesmo. Porque depende de cada projeto, né? Tem projeto com voo de 1 metro, tem projeto com voo de 25 metros. E 25 metros é mais caro fazer em LSF? Eu imagino que sim. O tempo, a fixação. Se eu pegar uma viga metálica, da metalúrgica, um projeto específico é mais rápido. O cara monta num dia. Então, o que é interessante você vender para o teu cliente? Tempo ou talvez o light steel frame? Eu foco sempre em entregar a solução. Então, por isso que eu acordo com você, entre aspas, no meu ponto de vista, tá?